para a mente humana usando um case de um cliente que eu atendi, tudo bem? Claro. Então vamos lá. Uma vez eu atendi um cliente, vamos chamar ele de João, tá? Esse cliente apareceu aqui com 35 anos dizendo que sofria de ansiedade. Hoje, de 10 pessoas que eu atendo, 9 sofrem de ansiedade. Se você pesquisar no Google lá, você vai ver que o Brasil é o país mais ansioso da América Latina. Quase 19 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade hoje. Então é arroz com feijão, dia a dia. Esse cliente apareceu lá dizendo que ele sofria com ansiedade. Dentro do processo terapêutico que eu trabalho, que é a hipnoterapia, o nome do problema para mim não é importante. Por quê? Porque o nome é apenas um rótulo que deram para um grupo gigante de sintomas. Se você pesquisar sintomas da ansiedade, tem uma lista com mais de 100 sintomas. Eu preciso ter 100 sintomas para receber um diagnóstico de ansiedade? Não. Se eu tiver ali uma meia dúzia por um período de 5, 4 meses, eu já posso ter um diagnóstico de ansiedade. Então, o nome para mim não importa. O que importa é o que você sente. É o que vem antes do sintoma. Porque o sintoma é apenas a pontinha do iceberg. Ele está tentando te dizer que tem algo errado aí, né? Exato. O sintoma é uma das poucas formas que a mente tem de nos avisar que tem algo de errado acontecendo. O detalhe é que a gente não vem com manual. Por consequência, a gente não sabe ler o que está acontecendo. Vamos lá, contando a historinha do João. O João apareceu com 35 anos e ele dizia que a ansiedade gerava baixa autoestima, insegurança, procrastinação, medo, insônia, compulsão alimentar, que fazia com que ele se prejudicasse dentro do trabalho, nos relacionamentos, ou seja, era uma bola de neve na vida do João. O João comentou que estes problemas começaram quando ele tinha 25 anos. Aos 30 anos, desculpa. Quando o João tinha 30 anos. Aos 30 anos, o João foi casado, ele foi traído, descobriu, perdoou, não contente, ele tomou um pé na bunda e ela ficou com o amante. A partir daquele momento, o João começou a ter crises de ansiedade. Aí eu te pergunto, foi a traição e o pé na bunda que desencadearam a ansiedade do João? Sim ou não? Você acha que foi a causa do problema dele, sim ou não? Acho que não, acho que foi como ele interpretou aquela situação. Perfeito. Como ele absorveu aquilo, né? Um gatilho. Foi um gatilho. Dentro do processo terapêutico, o João trouxe várias informações muito legais, muito importantes. Quando o João tinha 25 anos, o João foi noivo. E um dia, sem mais nem menos, a noiva dele terminou com ele. Dias depois, ele descobriu que ela estava com outro. Quando o João tinha 15 anos, ele namorou uma mocinha e um dia, numa festa, ela foi ao banheiro e demorou para voltar. O João foi procurá-la, procurou. De repente, ele encontra a namoradinha no fundo da festa, no escurinho, dando os beijinhos em outro. Quando o João tinha 7 anos, ele gostava de uma menininha na escola. E um dia ele decidiu dizer para ela isso. Quando o João se declarou, ela disse que gostava do melhor amigo dele. Quando o João tinha 3 anos de vida, o João estava no colo da mãe, dormiu, a mãe botou ele no carrinho de bebê e saiu. O João acordou, procurou a mãe, não viu, chorou, a mãe não apareceu ou demorou a vir. Quando o João tinha 6 meses de vida, estava no colo da mãe, mais uma vez dormiu, a mãe colocou ele no berço, saiu, o João acordou, procurou a mãe, não viu, chorou, a mãe não apareceu ou demorou a vir. Todas essas informações o João me trouxe dentro do processo terapêutico. Aí o que começa a ficar interessante? Aos 6 meses de vida foi a primeira vez que o João teve acesso a uma emoção negativa associada a abandono e rejeição. Aí tem gente que vai dizer, Bruno, mas ele não foi abandonado. Ele não foi. Mas ele era um bebê de 6 meses. Ele sabia disso? Quando ele acordou sem a mãe no berço? Sabia sim ou não? Não, sabia. Não sabia. Bruno, mas a mãe dele apareceu depois, pegou ele no colo, deu amor, deu carinho, fez o Joãozinho parar de chorar. Sim, mas o João já sentiu. A partir do momento que eu tenho acesso a uma emoção pela primeira vez, eu nunca mais preciso vivenciá-la de novo para saber como é, porque a minha mente salva. Tanto que se eu te perguntar, você precisa ficar triste para saber como é estar triste? Não. Precisa ficar feliz, com raiva ou qualquer outra emoção? Não, porque você teve uma primeira vez que você teve acesso àquela emoção, a tua mente salva. Então você não precisa mais reproduzir. Como é que funciona o processo do João em relação à ansiedade? Vamos contar a história do João de uma forma um pouquinho diferente, tá? Vamos lá. O João, aos 25 anos, teve aquela situação do noivado dele, no qual ele se sentiu abandonado e rejeitado. Vamos começar dos 6 meses de vida. Aos 6 meses de vida, o João teve acesso a uma emoção de abandono e rejeição. Aquela informação entra e fica salva na mente dele. Aos 3 anos de vida, mais uma vez, ele reforça aquela emoção. Aquela informação entra, mais uma vez fica salva. Aos 7 anos de vida, antes, muitas mães vão ficar preocupadas, né? Mas espera aí, então quer dizer que eu não posso deixar o meu filho 1 minuto sozinho no berço, que eu posso fazer com que ele se sinta abandonado e isso gere um problema para a vida dele? Não. Todas as emoções que hoje a gente conhece, em algum momento da vida a gente teve acesso a elas e a gente sentiu. Tem uma primeira vez que a gente se sentiu abandonado, rejeitado, bravo,
triste, feliz, etc., na infância. Então, não gera um problema, é apenas uma emoção aprendida. Aos 6 meses, o João teve acesso a essa emoção, aos 3 anos ele reforçou, aos 7 anos, mais uma vez, ele tem acesso àquela emoção pela menininha da escola que ele gostava. Porém, aos 7 anos, é quando o João começa a ter aquele filtro chamado fator crítico, que protege as informações que eu já conheço. O fator crítico, fazendo uma analogia, é como se fosse o porteiro da mente. Ele que define quem vai ficar do lado de fora e quem vai entrar de acordo com aquilo que eu já conheço. Ele sabe quem mora e quem não mora ali. Exato. Quando aquela informação chega no fator crítico, ele já está trabalhando. Só um minutinho, peraí. Abandono e rejeição, deixa eu ver se eu te conheço. Confere do lado de dentro. Já não tinha tido acesso 2 vezes? Conheço, abandono e rejeição. Pode entrar. Seja bem-vindo. A informação é aceita. 15 anos de vida, abandono e rejeição, conheço. Entra. 25, opa, entra. 30, entra. Aos 30 anos, imagina um copo. O do João estava cheio até a tampa. Quando ele teve aquela traição e aquele abandono no casamento aos 30 anos, o copo dele transbordou. Quando transbordou, foi a famosa gota d'água, surgindo um sintoma. Como é que funciona? É como se a mente do João dissesse: João, chega, cara. Você já foi muito abandonado, já foi muito rejeitado. A partir de agora eu vou cuidar de você. A partir de agora eu vou assumir o controle da sua vida. Prazer? Ansiedade, depressão, pânico, fobia, compulsão, qualquer que seja o nome do problema, sintoma ou comportamento sabotador. É a mente tentando mudar aquilo, é isso? É, a mente, após a repetição, cara, tem que gesticular, né? Se me segura, parece que eu não consigo falar. Não, vai. Após... Pode ir. Não tem problema. Após a criação de um padrão. O João teve acesso e reproduziu este padrão várias vezes. A mente humana, ela é ociosa. A partir do momento que ela cria um padrão, que a gente chama de caminho neural, ela tende a continuar repetindo aquele padrão. Para economizar energia. Justamente para economizar energia. A partir do momento que ela cria aquele padrão e ela tende a continuar repetindo aquele padrão, entendendo que aquilo é muito ruim para o João e faz mal para ele, é como se a mente antecipasse aquela emoção de abandono e rejeição com a intenção de protegê-lo, evitando que ele vivenciasse aquilo de novo. Assim surge a ansiedade. A ansiedade não é o tempo inteiro eu antecipar uma emoção. E se não der certo? Sim. E se eu não conseguir? E se eu não for bom bastante? E se não gostarem de mim? Ou seja, o João, por incrível que pareça, ele ficou 5 anos extremamente protegidos de ser abandonado e rejeitado. Qual a única probabilidade de eu não ser abandonado? Não estando num relacionamento. Ou seja, o João até conheceu algumas pessoas, mas sempre quando ele começava a se relacionar com essas pessoas, a mente dele começava a antecipar aquela emoção de: eu vou ser abandonado, eu vou ser rejeitado. Essa mulher é muito areia para o meu caminhãozinho, ela é muito bonita para mim, ela não vai ficar comigo. E ele começava a sabotar os relacionamentos. Então foram 5 anos extremamente protegidos. É muito interessante como o fator crítico funciona, porque uma pessoa que é ansiosa, deprimida, se você chega nela e fala assim: poxa, cara, você é um cara novo, você é um cara bonitão, você tem uma vida inteira pela frente, você não pode ficar desse jeito se lamentando por tudo aquilo que aconteceu com você. Você tem mais é que ser feliz. O cara fica pior, né? Adianta falar isso para a pessoa? Ele fica mais ansioso ainda. Né? Fica. Ele percebe que ele pensa que está perdendo alguma coisa, que ele podia estar fazendo e não está fazendo. Caramba, parece que eu tô assim porque eu quero. Quando esse você precisa ser feliz chega no fator crítico, é como se o fator crítico, o porteiro da mente, dissesse assim: peraí, feliz? Quando o João era feliz, ele era abandonado e rejeitado a vida inteira. Agora que o João está ansioso, deprimido, se sentindo o cocô do cavalo do bandido, o João está protegido. A informação é rejeitada. Por isso que eu digo: adianta falar sobre o problema? Adianta falar do problema? Adianta falar o oposto do problema? Não. Mas o que, quando a gente fala assim, a mente faz isso, a mente faz aquilo, ela é programada para fazer isso e significar esses sentimentos de determinadas maneiras, por quê? O que é? É um órgão que tem uma vida própria ou tem uma configuração inicial? Como é que faz para o cara ser abandonado quando bebê? Não ser abandonado, mas vivenciar essa experiência da mãe sair um pouco e ele ficar um pouco no berço ali. Como é que ele faz para ele viver isso e não ficar traumatizado, não sempre atrelar um trauma, uma situação ruim a um sentimento horrível que vai ficar com ele para sempre, entendeu? Como é que faz para isso não acontecer? Não tem como, porque a nossa mente o tempo inteiro ela está interpretando tudo aquilo que acontece. É o que diferencia um ser humano de uma zebra, por exemplo. É o que faz com que... Vamos lá, vamos exemplificar de forma bem didática. Você já viu uma zebra, não digo uma zebra num zoológico, uma zebra na savana depressiva? Não, né? Você não vai ver uma zebra reclamando da vida, né? Triste, cabisbaixa, tristinha, assim, remoendo o passado, né? Que vida porcaria é essa aqui na savana, né? Esse quente, esses mosquitos aqui. Você não vai ver. Uma zebra tá lá vivendo a vidinha dela numa boa, pastando.
A não ser que você tire ela do ambiente dela, claro, aquilo vai gerar um problema. Mas vamos exemplificar. Qual que é a diferença entre o ser humano e uma zebra que biologicamente nós somos iguais, biologicamente, né? O ser humano e uma zebra. O que diferencia, o que faz com que o ser humano adoeça e uma zebra não? O ser humano interpreta. Imagina a seguinte historinha. Imagina que tem uma zebrinha lá na savana pastando. De repente a zebrinha sente o cheiro do leão. Opa, perigo, corre. A zebra sai correndo, sai correndo, sai correndo. E o leão correndo atrás dela, de repente o leão dá uma beliscadinha na bunda dela, tropeça, cai, sai rolando e ela consegue escapar dele. O que acontece? Quando a zebra percebe que ela está fora de perigo, o que ela vai fazer como todo animal? Vai lamber a ferida e vida que segue. Volta a pastar. Como seria uma zebra interpretando tudo aquilo que aconteceu igual um ser humano? Porque aquele leão maldoso, olha o que ele fez comigo, o que vai ser da minha vida agora? Eu vou ficar com uma cicatriz gigante na minha bunda, a zebra macho, não vai gostar de mim mais? O que as outras zebras vão falar de mim agora? Vai acabar com a minha vida, com a minha aparência? Ou seja, esse é o ser humano. Por isso que a gente fica doente, porque a gente interpreta as coisas que acontecem. E a gente faz isso o tempo inteiro, não é só quando a gente é pequeno, é quando a gente é adulto. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui e eu quero que você me diga o que você viu, ok? O que aconteceu? A tampinha caiu na tua mão. Jogou. Ok. Joguei a tampinha caiu na minha mão. Essa foi a sua interpretação. Alguém pode ver e pode falar. Ele soltou. Uma outra pessoa, ela escapou da mão dele. A outra pessoa, ele jogou a tampinha. Isso são interpretações. Qual foi o fato? Saiu de uma mão e foi para outra. Este é o fato. Entende? O ser humano, ele interpreta. Ele dá aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente em relação a tudo aquilo que ele está vendo. Essa interpretação ela já acontece quando tu não tem consciência da tua existência, que é o caso do bebê, ele já está interpretando? Ele começa a escrever num livro em branco, sim. E o que é esse dispositivo na mente que já está, mesmo quando a gente não tem consciência de nada, ela já está funcionando? É o córtex, né, que a gente chama, que é a parte consciente, a parte racional. Vamos separar a nossa mente dentro da hipnoterapia em 3 partes. A gente pode chamar de mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente. Consciente, a parte racional e analítica, é o que a gente está fazendo aqui agora, responsável pela nossa força de vontade. Então vamos lá, consciente, se a gente separar a palavra em 2 partes, consciente quer dizer ter ciência. Você está sabendo o que está acontecendo aqui agora, você sabe, se você traz para mim um problema, Bruno, eu sofro de ansiedade, você sabe sobre o problema, aí a gente volta. Saber do problema resolve o problema? Não. Não, você sabia resolver se ninguém tinha. O consciente ele é analítico e racional. O tempo inteiro a nossa mente ela analisa tudo o que acontece comigo para buscar justificativas que façam sentido para dizer por que você é quem você é. Se eu te perguntar qualquer coisa, por que você fez essa tatuagem? Você vai dizer um porquê. Por que você está com essa camiseta? Você vai dizer um porquê. É isso que a nossa mente faz. Em resumo, o consciente é aquele que diz: eu tô gordo porque meu metabolismo é lento. Eu fumo porque meu trabalho é estressante, o cigarro me acalma. A culpa do meu relacionamento está ruim, é da minha mulher. A culpa da minha empresa está mal, é da crise. Eu não sou promovido por conta do meu chefe. Ou seja, muitas desculpas, pouca credibilidade. Este é o consciente. Tá. Se a gente fala, pô, mas saber do problema não resolve o problema. Se você analisar friamente, ansiedade não faz sentido racionalmente uma pessoa sofrer de ansiedade, concorda? Racionalmente. Sim. Então, se não faz sentido, entendemos que não é um problema racional. Então, ele não está na parte consciente da nossa mente. Ele está na parte subconsciente, ou seja, abaixo da minha consciência. Subconsciente é a parte emocional, responsável pela força de vontade e é uma mente ociosa. Como é que funciona o subconsciente, né? Vamos lá, falando um pouquinho sobre o subconsciente. Como o próprio nome diz, né? O subconsciente ele é emocional. Se a gente separasse a nossa mente entre emoção e razão, nós somos seres 95% ou mais de 90% emocionais comparado à racionalidade. Então, nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. Até as minhas justificativas mais racionais têm um fundo emocional associado, certo? O subconsciente ele é responsável pela nossa ociosidade. Como assim? É uma mente ociosa, aquilo que a gente conversou no comecinho. O tempo inteiro, a minha mente vai fazer de tudo para me manter na zona de conforto, porque é onde é confortável, seguro, quentinho e econômico. Tudo que a minha mente quer é me proteger. E onde é o local mais seguro? Zona de conforto. Então, você quer saber o que é zona de conforto? É só pensar o que é mais fácil de fazer. Por exemplo, o que é mais fácil fazer? É você ficar deitado na cama ou fazer uma atividade física? O que é mais fácil fazer? Você comer um docinho ou fazer uma dieta? Entende? Então, a nossa mente, por uma questão de fisiologia e proteção, ela faz de tudo para te manter na zona de conforto.
Vamos falar um pouquinho sobre hábitos. No subconsciente, onde estão os nossos hábitos. Hábito é tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, certo? Aquilo que eu tenho... No automático, assim? No automático, exato. Dirigir, tomar banho, escovar o dente, etc. Você dirige? Pois é. Dirigir para você é um hábito. Você entra no carro, liga e sai. Agora, imagine ou se recorde da primeira vez na vida que você entrou no carro e alguém te disse assim: dirigir é fácil. Acelerador, freio de mão, câmbio, setas, placas, carros, crianças, uma multidão de informações. Você saiu dirigindo com maestria da primeira vez? Não, foi na praia. Inclusive, eu quase destruí o carro da minha mãe tentando só subir a lombadinha da garagem, da casa da praia. Quase deixou o para-choque ali. E aí eu fiquei fazendo... Ficou tudo preto, o chão ali ficou preto. Acabou com o piso e com o carro. Eu nunca tinha entrado num carro na minha vida. Quantos anos? Acho que 15, 14, por aí. Arteiro. A minha mãe do lado, né? Vou te ensinar a dirigir e tal. E aí não... Menos mal. Menos culpa e peso. Isso. Mas ela ficou puta também. Ficou brava que eu destruí o pneu, não sei o que eu fiz. Mas sim, eu lembro desse embate meio que subconsciente, assim, de como é que eu faço isso aqui. Todo mundo consegue fazer, deve ser simples. Aí tu entra lá e... Mas isso aí tu treina o subconsciente para automatizar esse comportamento. É isso? Como é que funciona? Quando você recebe aquele monte de informação pela primeira vez de como faz para realizar algo, né, inédito para sua mente, entendendo que a nossa mente ela é ociosa e o nosso cérebro consome 20% de toda a nossa glicose, ou seja, 20% de toda a minha energia. Quando eu recebo aquele monte de informação, entendendo que o cansaço mental é muito maior que o cansaço físico, a minha mente tende a rejeitar aquela informação. Por isso que não é na primeira vez que eu aprendo. Mas você vai lá e insiste, e a tua mente rejeita, e você insiste, e a tua mente rejeita, até que chega num ponto, entre aspas, a mente percebe que rejeitando a informação ela gasta mais energia do que se ela permitisse que ela entrasse. A partir do momento que aquela informação entra, ela torna-se um hábito, e você não precisa mais pensar para fazer. Ela fala, tá, então vai, entra informação e automatiza isso aí, porque ele não Tô gastando muita energia. Entendi. Mas então, esse cérebro que tenta economizar energia e tenta nos manter confortáveis e tenta nos manter seguros e tal, ele foi útil em algum momento da humanidade? Porque me parece que a vida moderna está em contradição à configuração inicial das mentes. Hoje sim. Hoje sim, porque hoje a gente tem muita informação, é tudo muito rápido, né? Então a gente fica, por exemplo, o tempo inteiro. Tem gente que tem uma capacidade incrível de dirigir, mexer no celular, arrumar o cabelo, mexer no rádio, e a gente acha que isso é muito bom. Cara, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, você não é bom fazendo isso, porque você não consegue dar 100% da sua atenção em tudo aquilo que você faz. Então você está estressando o teu cérebro com aquela quantidade absurda de informações. Você está o tempo inteiro interpretando tudo o que está acontecendo. Isso já foi muito bom, mas hoje, pela quantidade de coisas que a gente faz, não é à toa que a gente tem a percepção que o tempo está passando mais rápido. É justamente por isso. Então a gente está o tempo inteiro interpretando tudo que a gente faz, recebendo um monte de informações, fazendo um overload de informações na nossa mente que nos causa essas situações de acordo com a forma como a gente interpreta a nossa rotina.